E aí, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a professora Karina de Biologia e vim aqui fazer com vocês uma revisãozinha para ajudar vocês a lembrarem de algumas coisas muito importantes para a sua prova da FEMPAR que está chegando aí, tá bom? Vamos começar resolvendo uma questão do ano passado para a gente lembrar uma coisa que é muito recorrente nas provas, que é o conceito de estruturas evolutivas que a gente tem que classificar como homólogas ou análogas, resultados de uma convergência ou de uma divergência evolutiva, certo? Então aqui vocês estão vendo uma imagem aí da baleia, do esqueleto da baleia, que fala assim: ainda que não apresentem externamente 4 membros, são animais que pertencem ao grupo dos tetrápodes, o que pode ser comprovado observando o esqueleto. E aí a gente observa aqui no esqueleto da baleia, ó, os ossinhos da perna que ele deu o destaque para vocês, certo? E aí ele pede para a gente, ó, os ossos indicados na imagem correspondem a estruturas o quê, pessoal? Vestigiais, homólogas, análogas ou homólogas ainda, tá? Então, antes da gente responder, vamos relembrar esses conceitos, né? Que são bem importantes. Sempre que a gente pensa em estruturas homólogas, separei aqui uma imagem para vocês lembrarem. Toda estrutura homóloga tem que ser compartilhada a partir do ancestral. O ancestral já tinha que ter essas estruturas, tá? E aí, todo mundo que descende desse ancestral também tem essas estruturas. Então, as estruturas homólogas, a gente define elas como estruturas de mesma origem embrionária. Mas só isso, particularmente, é muito pouco, porque aí faz o aluno ficar confuso. Não é só que tem a mesma origem embrionária, é que aquela estrutura surge no ancestral e todo mundo vai ter essa estrutura. A gente costuma ver isso muitas vezes num cladograma evolutivo, onde eu teria, por exemplo, ó, grupos A, B, C e D, tá? Vamos supor que seriam aí alguns desses animais. O ancestral tá aqui, ancestral, tá? O ancestral tá aqui. Será que o ancestral surge aqui uma característica no ancestral, que é a presença desses ossos, por exemplo, coloco aqui esses ossos, e todo mundo tem esses ossos, ó. Todo mundo continua tendo esses ossos. Então, quando que uma característica é homóloga? Quando todos os descendentes de um ancestral comum têm aquela característica, tá? Então, essa característica é compartilhada com o ancestral. Ah, prof, mas pode ser que um deles não tenha? Pode ser, pode também. Vamos supor que o C perdeu essa característica, mas ela continua sendo homóloga entre os seres que a possuem, ó, entre A, B e D, são características homólogas, por quê? Porque o ancestral tinha essa característica, ok? Então, isso são estruturas homólogas, tá? Estruturas análogas, o ancestral não tinha. Então, eu gosto também de representar isso num cladograma. Vamos fazer aqui de novo o cladograma. Então, olha aqui para mim, eu tenho, por exemplo, né, os 3 bichinhos aí, A, B e C. Vocês estão vendo que os 3 bichos, eles compartilham uma característica, tá? Que é a posição do nariz e do focinho, ou a posição das nadadeiras que vocês estão vendo aí. Aí eu pergunto para vocês, o ancestral deles, cadê o ancestral? Ah, o ancestral está aqui. O ancestral tinha essa característica? Não, o ancestral não tinha essa característica. Essa característica, ela surge de forma independente em cada um desses grupos, tá? Então, quando uma característica surge de forma independente nos grupos, ela é considerada análoga, tá? Porque o ancestral não tinha essa característica. Deu para lembrar? Ok? E aí eu estava falando do resultado de convergência ou divergência evolutiva, né?
Toda estrutura análoga, você está vendo que os 3 indivíduos não parte do ancestral. Então é uma coisa que surge independentemente e adapta a espécie para o mesmo lugar. Então, isso daqui reflete o que a gente chamaria de convergência evolutiva, né? Toda analogia é uma convergência, ou seja, as espécies diferentes convergiram para uma mesma adaptação. Toda convergência reflete uma mesma adaptação. Isso é resultado do quê, pessoal? Resultado da seleção natural, tá? Resultado sempre de uma seleção natural. Agora, voltando aqui, toda homologia é resultado de uma ancestralidade comum. Então, eu parto do ancestral comum e tenho as características, certo? Isso daqui seria, então, uma irradiação, uma divergência, irradiação evolutiva, ou também chamada de divergência. Eu gosto do termo irradiação porque lembra dos raios do sol, né? De um centro comum partindo para os descendentes, ok? Agora sim, nós vamos falar dessa questãozinha, tá? Bom, vocês estão vendo aí na imagem que eu não tenho a comparação desses órgãos aí com o de nenhum outro animal. Não é esse o ponto da questão. O ponto da questão é que são estruturas que ainda aparecem, mas que são consideradas vestigiais, né? Então, elas ainda têm 4 membros locomotores, o que pode ser comprovado pelos ossos da perna. Então, ainda tem os ossinhos ali, mas o bicho não tem perna, né? Então, isso é resultado, isso é um resíduo evolutivo, porque todos os tetrápodes têm, né? Mas quando não tem essa funcionalidade, isso daí foi perdendo a função porque não adaptava o animal ao meio, né? Aí nasce assim e ele se adapta legal ao meio e isso vai passando de geração a geração. Quando isso acontece, a gente tem os famosos órgãos vestigiais. Então, aqui não se trata de estruturas homólogas ou análogas, porque eu não tenho um critério de comparação, né? Seria uma homologia quando ele falasse assim, homólogas, como vocês estão vendo na letra B, ó, homólogas às nadadeiras anteriores de peixes ósseos. Primeiro que se é nadadeira anterior, eu teria que comparar com a nadadeira anterior da baleia também. Eu não posso comparar uma estrutura posterior com uma estrutura anterior, tá? Esse é o primeiro ponto que já estaria bem errado. O segundo ponto é que ele não me deu ali, né, esse critério de comparação, tá? Na letra C, análogas ao osso da nadadeira dos golfinhos, né? Então, de novo, a gente estaria comparando, né? Estruturas diferentes, tá? Porque isso daqui não é mais uma nadadeira, né? Então, eu não sei se a nadadeira do golfinho tem esses mesmos ossos, tá? E, obviamente, daí não seria análoga, seria homóloga, né? E homóloga às patas de artrópodes, aqui é bem longe, né? Porque aí eu deixei de comparar. Tem um outro ponto importantíssimo aí. O enunciado falava de tetrápodes. E se ele está falando de uma estrutura de tetrápodes, eu só posso comparar com outros tetrápodes, né? Então, nem aquela do peixe daria, porque peixe não é tetrápode, tá? E artrópode muito menos, né? Que já aí já estamos num outro filo, inclusive. Análogas, a letra E, análogas ao osso das patas traseiras dos cavalos. Aí sim, eu estaria fazendo uma comparação mais correta, porque cavalo também é tetrápode, né? Mas daí teria que ser homóloga e não análoga, ok? Porque tem os mesmos ossos, tá? Então, a alternativa correta só sobrou aí a letra A, ok? Agora vamos para uma questãozinha de genética.
Bem interessante, a FEMPAR sempre gosta de pôr uma questão de genética, seja de epistasia, de cromossomos sexuais, e essa questãozinha aí é legal para você lembrar de várias coisas, tanto de ativação ou inativação de cromossomo X, né, de heranças ligadas ao sexo, tá? Então, olha só, ele fala dos gatos domésticos que possuem um número diploide de cromossomos, 2N igual a 38, sendo 2 deles os cromossomos sexuais, representados por X e Y, cujas fêmeas são homogaméticas. Para quem não se lembra, né, o conceito de homogamético, no sistema XX, homogamético quer dizer que vai produzir gametas sempre iguais, né? Por isso, a fêmea tem 2 cromossomos sexuais iguais, e heterogamético é isso aqui, vai produzir gametas diferentes, né? O macho da fêmea, tá? E aí ele fala que a pelagem, voltou. A pelagem, popularmente conhecida como escaminha, é estabelecida geneticamente e caracterizada pela presença de pelos pretos e laranjas, mesclados ao longo de todo o corpo do animal. A herança das cores do pelo preto ou laranja é determinado por genes codominantes, respectivamente besão e osão, localizados no cromossomo X. Assim, a presença de ambos os alelos determina a produção de pelos de 2 cores, que é o padrão escaminha. Então, ó, o que ele me falou aqui, pessoal? Que eu tenho o alelo besão e o alelo bezinho, tendo uma relação de codominância. Um não domina o outro, tá? E que é um gene que vai determinar, né? O besão determina aí o pelo preto e o osão determina o pelo laranja. Beleza. Eles estão nos cromossomos sexuais. Agora vamos ver o que ele está pedindo na questão. Considerando esse tipo de herança descrita acima, analise as afirmativas a seguir. A probabilidade de nascer um filhote macho com pelagem laranja a partir do cruzamento entre uma fêmea escaminha e um macho preto é igual a. Então vamos lá fazer esse cruzamento, pessoal. Ele me deu uma fêmea escaminha, então ela vai ser X besão, X osão. Ela tem que ter os dois. E eu vou cruzá-la com o macho que seja preto. O macho preto vai ter X besão e ele é Y, né? Como é macho. Aí eu faço esse cruzamento e eu vou obter o quê? Eu vou obter, ó, uma fêmea preta, vou obter uma fêmea escaminha, né? 25%, 25%. 25% de nascer um macho preto e 25% de nascer um macho laranja. Então, olha aqui o macho laranja. Esse daqui é o macho laranja, que a questão fala que seria 0 a possibilidade. Falso, então, né, gente? Ó, igual a 0? Não, igual a 25%. Então, esse item aqui tá falso. O padrão de distribuição das cores preto e laranja pode variar de uma fêmea escaminha para outra, pois é resultante da inativação aleatória de um dos cromossomos X, de origem materna ou paterna, que ocorre no início do desenvolvimento embrionário dos mamíferos. Super verdade, para quem não se lembra disso, né? Toda fêmea tem 2X, certo? Então, no caso da fêmea escaminha, ela tem o X besão e o X osão. Mas o que acontece ao longo, né, do desenvolvimento embrionário? Em algumas células, o X besão vai ficar inativo. Em outras células, pode ser que o X osão fique inativo. Inativo, lembra que ele fica como heterocromatina e ele não se expressa. Essa é a famosa, esse é o famoso corpúsculo de Barr, né? Que é a inativação aleatória do cromossomo X,
tá? Então, por isso, em algumas partes do corpo que ficar assim, ó, vai ser laranja. Algumas partes que ficar assim vai ser preto. E por isso que ela fica toda mescladinha preto e laranja, certo? Então esse item tá verdadeiro. Gatos machos podem apresentar pelagem escaminha caso sejam portadores de alguma alteração genética, como, por exemplo, a presença de um cromossomo X extra, que resulta em um genótipo, um cariótipo, perdão, 39XXY, a famosa síndrome de Klinefelter, que pode acontecer em gatos, gente. Por que que isso é verdade, ó? O macho, ele não seria assim, XY, o macho seria XXY. E aí ele poderia ser, né, Bzão, Ozão. Aí esse macho poderia ser preto e laranja, tá? Então, perfeito. Verdadeiro esse item também. Ficamos, portanto, com a alternativa D de dado, tá bom? Agora, queridos, vamos para uma parte de ecologia, uma temática também muito presente. Normalmente a gente espera sempre aí uma questão de ecologia, principalmente relacionada a problemáticas ambientais, né? E uma coisa que cai muito é a eutrofização, e aqui não foi diferente, né? A eutrofização, o que que a gente tem que lembrar? Que ela é quando existe um excesso de matéria orgânica no meio, sempre gerada por excesso de dois nutrientes principais, que são o nitrato e o fosfato, né? Que vem de esgoto, vem de fertilizantes, vem de resíduos animais, né? E aqui ele fala no texto, vou resumir aqui para vocês, ó, ele fala da aplicação do adubo de excretas animais, do gado, né? Mas, porém, fala que isso pode aumentar o risco de eutrofização. E aí ele fala sobre a eutrofização, né? Então, vamos só lembrar aqui as etapas de um processo de eutrofização que eu separei para vocês, né? Toda eutrofização, ó, ela começa então com um excesso desses nutrientes despejados na água. Fosfato, dejetos, nitrato. E aí o que que vai acontecer? Eu vou ter a proliferação de algas, porque isso vai ser nutriente para as algas, tá? Além disso, eu vou incluir aqui para vocês, ó, mais um item. Antes, quando você tem esse excesso de nutrientes na água, a gente vai ter um aumento de bactérias decompositoras. Então, com o aumento de bactérias decompositoras, porque muitas vezes esse nutriente não está na forma inorgânica, então começa a aumentar a decomposição. E isso já dá uma boa diminuída no oxigênio da água, já dá uma desequilibrada. Aí vem a proliferação de algas, tá? As algas com muito nutriente proliferam. Aí elas começam a formar, ó, uma camada que impede a passagem de luz. Vai bloqueando a passagem de luz. É quando aquela água vai ficando turva, verde, cheia de alga, né? Aí a gente vai tendo a redução da fotossíntese das algas que ficam embaixo, né? Aí começa a faltar oxigênio nessa água. Aí a gente vai tendo, ó, morte de algas, proliferação mais ainda de mais decompositores aeróbicos, e no final do processo a gente vai tendo a redução do oxigênio, a morte dos seres aeróbicos, sobrando só os seres anaeróbicos no final do processo, tá? Que ainda de quebra produzem gases tóxicos no ambiente. Então, lembrando todas essas etapas, agora a gente consegue julgar bem esses itens, né? Ó, uma das etapas do processo é o crescimento da população de bactérias heterotróficas, favorecendo a decomposição aeróbica dos detritos, ok? E permitindo a criação de um ambiente anóxico. O que que é anóxico? Sem oxigênio.
tá? Deixa eu diminuir só a minha canetinha aqui. Total sentido, pessoal. Anóxico quer dizer sem oxigênio, porque elas vão consumindo muito desse oxigênio, tá? Então, número 1, beleza, correto. A eutrofização pode levar ao aumento da turbidez da água, sim. Pelo crescimento exagerado dos organismos fotossintetizantes, sim. Bloqueando a passagem de luz na água e fazendo com que a fotossíntese fique restrita apenas à lâmina superficial. Perfeito, gente. Na pesquisa citada no texto, o uso de dejetos bovinos na adubação foi associado à eutrofização, pois pode aumentar anormalmente a quantidade de nitrogênio e fósforo nos corpos d'água. Verdade. Por quê, gente? Porque nos excretas animais, né? Todos nós excretamos excretas ricos em nitrogênio, né? Ureia, amônia, ácido úrico, né? Então, com certeza, isso tem a ver com o processo de eutrofização, então todas corretas, alternativa E, beleza? E agora vamos para uma última questãozinha de citologia, divisão celular, sempre tem que estar fresquinho na sua cabeça, né? Observe a imagem de uma célula 2N igual a 8. Olha aí, o que significa? Todo mundo esquece. O que significa o 2N, né, pessoal? 2N significa pares. E 8 significa o número total de cromossomos. E como é que eu conto cromossomo? Você conta cromossomo pelo número de centrômeros, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Temos aqui os 8 cromossomos, que estão sendo puxados para os polos opostos. Isso daqui que está acontecendo é a famosa separação dos pares. Como é que eu chamo os cromossomos pares? Os famosos cromossomos homólogos, tá? Quando separa os cromossomos homólogos, é a fase reducional. É a fase que está indo de 2N para N. É a famosa fase reducional, que é na meiose 1. E toda separação é anáfase, né, pessoal? Anáfase 1 da meiose, obviamente 1, ok? Então, ele quer que você analise aqui, ó. Só temos uma possibilidade de anáfase 1, anáfase 1 da meiose, em que ocorre a separação dos pares de cromossomos homólogos, tá? Lembrem-se que se isso fosse uma metáfase, como ele está colocando aí, na metáfase, os cromossomos teriam que estar na metáfase 1, os cromossomos teriam que estar assim, tá? Se fosse metáfase 1, pareados no meio da célula, aí seria metáfase, tá? Se fosse metáfase 2, teria que ter metade disso aqui, só, porque já teria ficado 4 de um lado, 4 do outro, tá? E metáfase de uma mitose teria que ter os 8 cromossomos, assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para ser uma metáfase de mitose, tá? Eles teriam que estar os 8 alinhados. Bom, mas toda a separação anáfase, você só ficaria em dúvida aí entre anáfase 1 e anáfase 2, talvez, tá? Mas por que que não pode ser uma anáfase 2? Como é que seria essa célula em anáfase 2, né? Numa anáfase 2, estaria separando só as cromátides irmãs de 4 cromossomos só. Deixa eu até fazer maior, que eu acho que ficou pequenininho aqui para vocês verem, né? Fazer aqui, ó. Uma anáfase 2 seria assim, ó. E aí, quantos cromossomos tem aqui? Ó, eu teria a separação aqui das cromátides irmãs,
né? Então eu teria 4 cromossomos indo para cada lado, ok? Fechou então, meus queridos, era isso, era isso. Espero que você tenha se lembrado de tudo que eu falei. Se não se lembrou, ainda dá tempo de dar aquela revisadinha, tá? E se você ainda não me segue lá no meu Instagram, @bioconk, eu sempre estou publicando conteúdos bem legais para vocês. E eu vou estar fazendo uma revisão muito especial ao vivo para a prova da UFPR, que vai durar aí 3 semanas com aulas ao vivo, e eu quero também deixar esse convite aqui para vocês, se você for prestar o FPR. Depois também teremos uma super revisão para a prova do Enem, tá? Então fica ligado que lá no meu Instagram, além de publicar conteúdo, eu vou informando vocês das novidades, tá bom? Beijo, boa prova. Tchau, tchau.